o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. graça e a paz do Senhor. Amém? Boa noite para você que está aí na sua casa, junto com a sua família.
Já se aprontou aí? Já chamou todo mundo? Esse é o momento de nós cultuarmos ao Senhor mais uma vez. E eu quero então pedir a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 95. O Senhor tem um convite para nós, através do salmista. Salmo de número 95. Aleluia. Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que ele conduz. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. O Senhor nos faz um convite aqui nessa noite para nós cantarmos ao Senhor com alegria. Ele nos chama para estar na presença dele com ações de graças. Ele nos chama para nós nos prostrarmos, ajoelharmos diante dele. Ele nos chama para ouvir a sua voz nessa noite. Ele nos chama para não endurecermos o coração. E tudo isso por quê? Porque ele é a rocha da nossa salvação. Porque ele é grande, o grande Deus, porque ele é o nosso Senhor, porque ele é o Criador, ele fez o mar, ele fez a terra, e porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso pastor. O salmista diz que nós somos povo do seu pastoreio e o rebanho que ele conduz. Que maravilha ser conduzido pelo Senhor, não é? O Senhor nos chama então nessa noite a estarmos diante dele dessa forma. Se você quiser e tiver liberdade aí na sua casa, você pode sim dobrar os seus joelhos diante do Senhor e fazer uma oração a ele de gratidão, de engrandecimento. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós, ó Deus, atendemos ao seu convite, Senhor. Ó Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor, pois o Senhor tem sido tão bom para conosco. Ó Deus, o Senhor nos tem conduzido de fato como rebanho, ó Deus amado, como povo seu. E nós temos, Deus, muitos motivos para agradecermos ao Senhor. E nós temos motivos sem fim, ó Deus, para cantarmos ao Senhor com alegria, para engrandecer o seu nome. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos, Deus, pedir que o Senhor se faça presente aqui conosco. Ó Deus, e que o Senhor esteja presente em cada lar. Ó Deus, para receber o nosso culto. Ó Deus, que já estamos prestando ao Senhor. Ó Deus amado, nós somos aquele povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nossa adoração não está presa à parede, Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós queremos levantar a nossa voz e cantar bem alto, exaltar o seu poder e a sua grandeza e te adorar na beleza da sua santidade, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor é o Rei de toda a terra. Ó Pai amado, e ao Senhor é devido o nosso louvor, ao Senhor é devida a nossa adoração, Pai.
Nós não temos outro Deus além de Ti. Por isso, Senhor, o nosso louvor a Ti pertence, o nosso culto pertence ao Senhor. Recebe, Deus, a nossa oferta de amor a Ti, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, nos abençoe nessa noite e receba a nossa adoração nessa noite. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Senhor reina sobre toda a terra. Independente das circunstâncias, o Senhor reina. Amém?
Vamos declarar isso nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei.
seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. É bom demais adorar o Senhor, né? É bom demais ser de Deus, pertencer a Deus. Você pode dizer aí no seu lugar, dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu pertenço ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu sou seu rebanho. Aleluia. Glória a Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você, por favor, tome nas suas mãos nesta hora. Nós vamos consagrar o Senhor. O povo de Deus tem como princípio obedecer a Deus. A palavra é a nossa regra de fé e prática, não é verdade? A palavra de Deus vai nortear aquilo que nós vamos crer e vai nortear aquilo que nós vamos fazer. E a palavra de Deus ensina que dízimos e ofertas devem ser trazidos na casa do Senhor, para que haja mantimento. Dízimos e ofertas não pertencem a homens, pertencem a Deus. Quando nós trazemos dízimos e ofertas, nós estamos cultuando ao Senhor com as nossas rendas, né? Então, vamos orar? Que você tenha liberdade para trazer aqui na frente o seu dízimo e a sua oferta. E você que nos ouve, você já sabe o caminho, não é? Você já está instruído a ir no templo. Todos os dias temos orações, reunimos para orar. E nessa oportunidade, então, lá está o gasofilácio à disposição de você que quer honrar o Senhor desta forma. Amém? Oramos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque o nosso coração é livre. Nosso coração não está preso a dinheiro. Nosso coração está apegado a Ti, como diz o salmista. Ó Deus, e o nosso desejo, a nossa ambição é, de fato, agradar ao Senhor. Ó Deus, por isso nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas dessa noite. Ó Deus, oramos pelos que estão aqui, pelos que estão em casa. Ó Deus querido, crendo que o Senhor é o Deus da provisão. Crendo, Pai, que o Senhor é o Deus do milagre. Crendo, ó Deus, que o Senhor é o mesmo Deus, que não mudou, Pai, que circunstâncias, que dificuldades, que crises econômicas não mudam, ó Pai, quem Tu és. O Senhor é o Deus da nossa provisão. Por isso nós podemos confiar no Senhor, de que o Senhor cuidará de cada uma das nossas vidas, a provisão virá, ó Pai. Ó Deus, e nós pedimos mesmo a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, que a bênção, o favor do Senhor, ó Deus, se manifeste na vida do Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer, então, a sua contribuição. Aleluia. Nós temos aqui nessa noite alguns poucos irmãos. E os irmãos estão devidamente obedecendo o decreto do prefeito, né? Nós estamos com máscaras. E eu quero orientar você que é cidadão nevense, você deve obedecer às leis. Amém? Você deve usar a máscara e você deve estar inteirado do decreto para que você saiba como proceder. Amém, queridos? Então, vamos para a palavra de Deus. Aleluia.
Eu vou ler 3 versículos, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Mas antes eu vou ler 3 versículos que não está no Evangelho de João. Salmo 119, verso 27 diz assim: faz-me discernir o propósito dos seus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. O salmista diz: faz-me discernir, entender o propósito dos seus preceitos, o propósito da sua lei. Então eu meditarei nas tuas maravilhas. Isaías 46, verso 10, a parte B, diz: meu propósito permanecerá de pé e farei o que me agrada. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós vamos ler o texto do Evangelho de João daqui a pouco. Eu quero sair um pouco assim da rotina, né? Você pode assentar, eu quero te contar uma experiência. Houve um tempo na minha vida, irmãos, um tempo bem distante. Meus filhos, hoje já adultos, eram crianças. E eu me lembrei hoje dessa experiência. Era um tempo que eu estava querendo muito trabalhar, precisando muito trabalhar. Porque eu queria comprar algumas coisas, né? Havia necessidades, havia sonhos, vontades, né? Das crianças que não podiam, naquele momento, ser plenamente saciadas. Então, eu queria um trabalho para eu poder ajudar um pouco no orçamento da casa. E ali orando. E um dia uma porta se abriu para mim. Mas no dia que essa porta abriu, foi uma festa lá em casa. Eu e os meninos. Eu me lembro que tinha uma música, a Ludmilla tem uma música que diz assim: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. E nós cantávamos essa canção lá em casa, e eu chorei, a alegria era tanta, a gente saltava, e eu fui trabalhar. Era uma fábrica de costura, uma fábrica de roupa. E fui trabalhar satisfeita. Eu fiquei uma semana nesse trabalho. Um dia eu entro dentro do ônibus, indo trabalhar, e o Espírito de Deus falou aqui dentro do meu coração, um texto de Provérbios 16, verso 9, que diz assim: é o Senhor quem dirige os passos dos homens. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Eu não entendi muito bem, mas eu fui trabalhar e a surpresa estava lá. Fui despedida porque não aceitei um certo comportamento, né? Eu decidi que eu não queria mentir, eu não ia mentir, e por causa disso eu fui despedida. Mas eu fiquei muito triste, muito triste. Meus meninos ficaram muito tristes, eu nem sei se eles lembram disso, mas foi um tempo assim esquisito, mas aquela palavra no meu coração, que não tinha como eu entender. Pois era Deus que estava dirigindo os meus passos, né? E Deus, só Ele sabe o porquê que Ele fez isso com a minha vida, com a nossa vida, naquele dia, naquele tempo. Então, veja bem, Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Isaías, o Senhor, ele fala firmemente: meu propósito permanecerá de pé, e eu farei tudo o que me agrada. Então, com base nisso, eu quero meditar então com você numa história bem conhecida. E a história, quanto mais conhecida, mais fácil da gente entender. Que está no Evangelho de João, no capítulo 11. Você já abriu aí. Eu quero te pedir para não fechar a sua Bíblia, para você manter a sua Bíblia aberta. Deus certamente vai falar conosco nessa noite. Não por minha causa, mas porque Ele é gracioso. E apesar de mim, Ele fala. Amém? Senhor, fala conosco. Estamos desejosos de te ouvir, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Então, irmãos, o que é propósito? Eu quero te mostrar nesse texto um propósito de Deus, numa experiência tão terrível e que muitas vezes se assemelha muito com a nossa experiência. Propósito é, de acordo com o dicionário, é a intenção, é o objetivo, é o lugar onde se quer chegar. O que é contrário de propósito? Olha que interessante, insensatez. Contrário de propósito é imprudência. Então Deus não é imprudente, Ele não é insensato. E Deus, quando faz alguma coisa, Ele sabe exatamente aonde Ele vai chegar. Porque Deus começa, Deus trabalha, Ele cria o plano inteiro primeiro. E depois que está tudo pronto na mente de Deus, Ele começa a trabalhar. Então, o final da sua história e da minha história, Deus já sabe. Amém? Graças a Deus por isso. Então veja bem, nos dias de Lázaro, Marta, Maria e Jesus, um dia, uma semana específica em Betânia, Deus tinha um propósito. Então veja bem, o texto vai falando para nós, você conhece a história. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, presta bem, atenção nesse aviso. Elas não falaram assim: olha, o seu amigo está doente. Olha, o seu colega está doente. Elas não falaram: olha, o seu Lázaro está doente. Elas disseram assim: aquele a quem amas está doente. Elas enfatizaram para Jesus, elas, de alguma maneira, eu não sei o motivo, assim, com certeza não está escrito, mas eu penso, irmãos, que talvez podia ser uma informação carregada de sentimento, né? Ou quem sabe fazer uma pressão em Jesus: olha, o Senhor ama ele? Pois é, ele está doente, vem vê-lo, vem curá-lo, né? E o texto fala, irmãos, que ao ouvir isso, Jesus, ele fala assim: não, essa doença, o fim dessa doença, o objetivo dessa doença, o objetivo dessa situação não é para a morte. Não, o objetivo com essa enfermidade não é morte, mas o objetivo é glória a Deus e glória ao Filho. O texto vai dizer que Deus, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No verso 5 está afirmando: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, porém, existem momentos na vida da gente que a gente vive assim, não é? Veja bem, Jesus ama,
Porém, Jesus ama, mas o amigo dele que ele amava ficou doente. Jesus amava aquela família e, apesar da informação e do pedido sutil, né, com peso de emoção ou talvez de uma cobrança, né, porque a gente acaba sendo responsável por aquilo que a gente cativa, Jesus decidiu demorar mais 2 dias. Ou seja, de propósito. Ele não foi porque ele não quis. Você pode falar comigo assim: Jesus não foi porque ele não quis. Aleluia. Deus tem uma vontade, um propósito, irmãos. E é a vontade dele que vai prevalecer. Amém? E aí o texto vai dizer que depois então Jesus começa a falar com seus discípulos: olha, agora eu vou lá onde Lázaro está, porque ele está dormindo. E os discípulos: não, Senhor, então se ele está dormindo, ele está bem. E Jesus fala claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E eles partem então para a casa de Marta e Maria, para encontrar com o seu amigo defunto. E ao chegar lá, no verso 17, acompanhe comigo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias. Você consegue? Eu queria que você pensasse na cabeça de Marta e Maria. 4 dias. Às vezes a gente acessa o Senhor por meio da oração, do jejum, e a gente clama, apresenta para Ele uma situação, e a situação não se resolve. E às vezes parece que quando Ele chega, já é tarde. Pai, agora já morreu. Não é assim que a Marta fala? Já morreu. Jesus vai lá no túmulo e fala: tira a pedra, Senhor. Já faz 4 dias, já cheira mal. Ou seja, não tem jeito. E aí, irmãos, o texto vai dizendo então que Jesus começa aqui um diálogo com a Marta, com a Maria, né? E Jesus ensina as duas ali a respeito da fé, mais para Marta, né? E Marta, eu te falei, se você cresce, você ia ver a glória de Deus e tudo. Mas quando chega no verso 13, diz que ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito. E ele pergunta aonde foi que colocaram o corpo. E diz o texto que Jesus chorou. Mas olha que interessante, irmãos, no verso 15, verso 14, diz assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não estar lá. Meu Deus do céu, não parece estranho? Jesus fala com os discípulos: Lázaro morreu e eu estou feliz. Lázaro morreu e eu estou contente. E o texto diz categoricamente: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Agora ele está feliz que o amigo dele morreu. Ele não estava lá. Agora, já diante das irmãs, a cena é outra. Já não mostra um sentimento de alegria, mostra uma tristeza, um choro. Jesus chorou. E as pessoas ali falam: olha, vejam quanto ele amava. Sabe, irmãos, eu quero pensar rapidamente com você a respeito disso. O amor de Deus é inegociável, imutável, não muda. Mas o fato de Deus nos amar não nos exime do sofrimento e das dificuldades da nossa vida. Quantas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Quantas vezes, eu não sei você, mas já falei muito: Deus, o Senhor não me ama.
Por que a minha vida está dessa forma? Por que isso está acontecendo comigo? Eu queria que você pensasse um pouco comigo, quando a palavra vai dizer aí que os judeus, quando vê Jesus chorando, eles falam assim: ué, mas não podia esse que curou os olhos, abriu os olhos do cego, também ter curado a Lázaro? Havia ali, irmãos, um raciocínio lógico. É lógico pensar dessa forma, não é? Uai, se ele devolveu a vista ao cego, por que então ele não curou o outro que estava doente? Porque muitas vezes a visão da gente está limitada e a gente não consegue, no meio da dor, entender que Deus, apesar de nos amar, Ele tem sempre um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, amém? Amém ou não amém? Amém. Então veja bem, eu quero falar aqui algumas coisas, deixar aqui alguns ensinamentos para a gente. É muito fácil perder a visão correta, irmãos, sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a atuação de Deus, quando nós estamos envolvidos numa situação de dor, de crise, de conflito. A dor, de alguma maneira, ela tem esse poder, muitas vezes, de tirar de nós a visão, né? De tirar de nós a compreensão de que Deus está no controle. Porque, de fato, Ele está no controle, porque Ele tem um propósito. O mundo não está entregue ao caos. A nossa vida não está entregue ao caos. Deus se assenta no trono, aleluia, e Ele governa soberanamente. Então veja bem, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e elas sabiam disso. Porém, o fato de Jesus as amar não foi mais forte do que o propósito. Você está entendendo? Jesus amava, no entanto, de propósito. Ele demorou mais 2 dias. Você consegue compreender isso? Que o Senhor nos ama. No entanto, às vezes será necessário, por causa do propósito, Ele não mudar a circunstância. E Ele não vai mudar a circunstância, não é porque Ele não nos ama, mas porque Ele tem um propósito. E o propósito, Ele diz para Isaías: meu propósito permanecerá de pé. De pé. Então Deus não vai mudar o propósito porque Ele nos ama. Amém? O propósito é o motivo original, é a intenção. Então, no meio da dor, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que Deus está focado no seu propósito e Ele trabalha pelo propósito dEle. Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz, o apóstolo Paulo fala assim: sabemos. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Era uma certeza. Sabemos que Deus age em todas as coisas, de maneira que as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, encurtando o versículo, sabemos que Deus age de acordo, não de acordo com o seu amor. Deus age não de acordo com a nossa necessidade. Deus age de acordo com o seu propósito. Com o seu propósito. Então, às vezes a gente fica meio sem entender. Quando Jesus fica feliz, eu estou alegre, porque Lázaro morreu e eu não estava lá. Ele explica para os discípulos, no verso 5, ele fala, deixa eu ver se é no 5. Ele fala,
eu estou alegre porque eu não estava lá por causa de vocês. O que Jesus está ensinando? Tem um propósito nisso. Eu não fui por causa de vocês. O que Jesus queria? Amadurecimento da fé dos discípulos. Mais na frente a gente vai ver outras coisas alcançadas. Então Jesus fala que por causa dos discípulos é que ele estava alegre. Ele não estava alegre porque Lázaro estava morto. Ele estava alegre por causa dos discípulos, que teriam a oportunidade de ter uma visão mais clara, uma visão mais aumentada do poder que Jesus tinha, da visão de quem Jesus era. Eles estavam sendo colocados numa possibilidade, uma situação de amadurecimento da sua fé. E por isso Jesus estava alegre. Jesus chora quando encontra com Maria. Agora é diferente. Ele chora por quê? Porque Jesus, ele não estava feliz com aquela dor que ele estava vendo ali. Judeus chorando, Maria chorando, Marta chorando. Ele estava triste, chorou por causa do sofrimento que ele via. E ele não se alegra com o sofrimento nosso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem alegria. Lamentação, capítulo 3. Fala que o Senhor, ele não tem alegria no sofrimento do justo. Deus não tem alegria de ver a nossa dor. Mas ele se alegra quando nós somos envolvidos numa situação onde a nossa fé vai ser acrescida de alguma forma. Amém? Deus tem prazer no nosso amadurecimento, irmãos. Deus ama ver a nossa fé sendo fortalecida nele. Amém? Ele não ama ver a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas ele ama ver o nosso crescimento. Você está disposto a crescer? Crescer dói. Segunda coisa é que a gente precisa lembrar quando a gente estiver no momento de dor e a gente avaliar essa questão, se Deus ama, se Deus não ama, é que nós precisamos cuidar da nossa mente. Porque no momento de dor, parece que as comportas, não sei se eu posso falar assim, mas a nossa mente se abre para muita coisa. Você viu aí, eu falei, os judeus questionando, fazendo conta, racionalizando. Esse que abriu os olhos do cego não podia ter curado lá o amigo dele? E muitas vezes a gente fica assim, né, racionalizando, fazendo conta. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não fez isso? E muitas vezes você consegue pensar, talvez o texto não fala, mas pensa Maria, durante esses dias todos pensando, poxa, e eu que derramei unguento nos pés do Senhor, enxuguei os pés dele com meus cabelos, adorei a Jesus de um jeito que ele mesmo disse que eu ia ser lembrada. Aonde a Bíblia fosse lida, eu ia ser lembrada, minha história ia ser contada. E agora eu mandei um recado para ele e ele não veio. Pensa na Marta. E eu que ficava agitada de um lado para o outro, arrumando casa, fazendo comida, fazendo bolo e não sei o quê. E Jesus não veio. Nós precisamos tomar cuidado com a mente da gente, porque às vezes a gente fica assim, fica ou não fica? Ah, Senhor, eu estou te servindo tem tanto tempo. Ah, Senhor, eu estou te buscando tem tanto tempo, eu estou pedindo há tanto tempo, e o Senhor não faz? O Senhor não faz, eu sou um crente tão bom, né? Sou tão fiel, eu faço aquilo, eu sou dizimista, sou ofertante fiel, e o Senhor não me deu aquele emprego. E por que o Senhor não fez? Mas presta atenção. Nesses dias de coronavírus, eu tenho aplicado meu coração no texto de Tiago, no capítulo 1, verso 19, que Tiago ensina para a gente que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A gente precisa aprender a falar menos. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente, com a nossa boca.
Sabe, irmãos? Tomar cuidado com o que a gente pensa, porque tudo começa na mente e vai descendo, desce para o coração e vai saindo pela boca. E você sabe, a palavra tem poder, né? Então, quem sabe você já está questionando talvez até o amor de Deus por causa de situações que não se resolvem na sua vida. Mas saiba disso, Deus te ama de fato. Mas Ele tem um propósito. E o propósito dele vai permanecer firme. Terceira coisa, lembre-se que independente, irmãos, de quanto nós choramos, independente do quanto nós oramos, independente do quanto nós buscamos, o propósito estará sempre firme. Sempre firme. Quando Jesus chega ali, diante do túmulo, e ele grita e ordena que Lázaro saia para fora. E você conhece a história. Quando Lázaro sai para fora, o propósito de Deus se cumpre. Porque o texto vai dizer, primeiro, que os discípulos estavam lá. Segunda coisa, Lázaro ressuscitou. Então, Lázaro ressuscitando, as irmãs de Lázaro também tiveram uma fé aumentada, amadurecida. Elas tiveram, irmãos, viveram um momento de restauração, não é? Agora elas tinham um testemunho para contar. Quando Lázaro sai para fora, agora Lázaro era o testemunho. Agora ele ia falar do que Jesus fez na vida dele. Que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia vai dizer que também alguns dos judeus que ali estavam, porque tinham ido visitar Maria, creram no Senhor. O propósito se cumpriu. Qual era o propósito? Salvação, sim, salvação. E essa história traz salvação até hoje. Jesus, no verso 25, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E se alguém crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. É aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra estremece o coração da gente. Ainda que esteja morto, se tiver fé, vai viver. Essa palavra ainda traz salvação. Essa palavra ainda traz libertação. Esse testemunho é poderoso. A gente canta essa história. Vidas são salvas quando leem que Jesus é maior do que a morte. Quando Jesus chega, a morte sai de cena, a vida entra. Há poder em Jesus. A história é maravilhosa. Lázaro se transformou num testemunho maravilhoso. Gente, quem era Lázaro antes de ressuscitar? A Bíblia não fala muita coisa. Mas eu acredito que depois da ressurreição, as pessoas diziam: olha lá vai aquele que ressuscitou, aquele lá que Jesus tirou do túmulo já há 4 dias. Olha lá, aquele é o Lázaro que viveu um milagre, que esteve morto há 4 dias. E que maravilha. Então, irmãos, Deus tem um propósito. E nunca mesmo vai ser nos fazer chorar. Nunca vai ser nos fazer sofrer. O sofrimento faz parte, mas não é esse o propósito de Deus. O fim, o objetivo que Deus quer alcançar não é a dor, mas é o que ela produz. Você está entendendo? Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, está dizendo: também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, dependendo da tradução, é perseverança. E a paciência ou a perseverança vai produzir experiência ou um caráter aprovado. Uau! A tribulação
tem como objetivo produzir no crente um caráter aprovado. Eita glória! Aleluia! Deus não é glorificado no sofrimento, irmãos, mas Ele é glorificado no resultado que o sofrimento produz. Amém? Quarta coisa, nós precisamos aprender a olhar para os problemas e enxergá-los como possibilidade de Deus trabalhar. É tão diferente quando a gente tem uma visão diferente, né? Quando a gente não vê há uma história que conta de dois moços, dois homens trabalhando, pastor Márcio Valadão, que conta esse testemunho, aprendi com ele. Ele conta que dois homens estavam trabalhando, falando a respeito da visão da vida, das coisas. E esses dois homens trabalhando na construção civil, e alguém passou, e eles estavam fazendo um buraco, né? Tubulão e tudo. E alguém perguntou assim: o que você está fazendo? E aí o moço, com uma visão deturpada das coisas, porque não viu o futuro, não tinha perspectiva, e ele dizia: eu estou furando um buraco desgraçado. Aí o outro passou perto do outro trabalhador e perguntou: o que você está fazendo? E ele falou assim: eu estou construindo um edifício. Estou fazendo um prédio. Olha que diferença da visão. Então veja bem, nós podemos olhar para os problemas e ver nos problemas as possibilidades de Deus trabalhar. Um exemplo: alguém foi preso, né? Cometeu um delito, a pessoa tem uma vida bagunçada, e às vezes a mãe ou o pai está ali orando, salva, Senhor, salva, liberta, e de repente a notícia chega: foi preso. Aí a pessoa, o crente que estava orando, arranca os cabelos. Ai, meu Deus, meu filho foi preso, ai, não sei o quê. Mas pode ser que a cadeia seja o lugar da conversão do seu filho, o lugar onde Deus está dizendo sim para as suas orações. Então, nós precisamos mudar a nossa visão na hora da dor e entender que Deus é Deus, e Ele sabe o caminho que Ele vai fazer a gente passar para que a bênção chegue na nossa vida. Então, como diz aquela canção, né? Quando você tiver com problema, quando eu tiver com problema, é bom a gente cantar assim, ó: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Amém? Aleluia! Cante na hora do problema: tem coisa boa chegando. Oh, glória! Tem coisa boa chegando. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu não sei o caminho, eu não sei quanto tempo vai demorar. Já morreu, não importa. Ele é o Senhor da vida. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Abre o seu coração para viver o propósito de Deus, sabendo que Deus age na sua soberania e com a sua sabedoria, que é maravilhosa. Olha o que Deus fez com o mundo. Quantos crentes deviam estar orando e falando: Deus, aviva o Brasil. Deus, aviva a igreja. Deus, desperta a igreja. Alguém aqui orou assim? Oh, Senhor. Senhor, desperta a igreja. Levanta a igreja para orar, Senhor. Oh, Deus, sacode o seu povo. E de repente, quem sabe lá no céu, o Senhor Deus falou assim: tem muita gente orando, querendo isso.
E aí a gente pensa assim, que a gente vai orar assim, e Deus vai, de alguma maneira, e o povo vai aparecer com o coração pegando fogo, já vai dando glória a Deus, rajada de língua estranha, não é? Aí Deus decide, dentro da sua soberania e sabedoria, permitir que um vírusinho, oh glória, passeasse pelo mundo inteiro. Nunca vi tanta gente orando na minha vida. Oh, glória a Deus. Eu nunca vi gente com tanto temor na minha vida. Eu nunca vi gente querendo ler a Bíblia e sabendo das coisas. Oh, pastora, como é que é isso? Ai, é Jesus que está voltando. Ai, misericórdia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus de propósito. E o propósito do Senhor é que vai permanecer. O caminho não importa. O caminho é só o caminho. Foca no final da história, porque Lázaro ressuscitou. Foca no final da história, porque os judeus foram salvos. Foca no final da história. Imagina a alegria de Marta e Maria. Foi só um reteté naquela casa, não é? Naquele túmulo ali, uma alegria, uma festa. O choro deu lugar para o sorriso, para a alegria, porque o milagre chegou, o propósito foi cumprido. E para encerrar minha palavra, Eclesiastes no capítulo 3. O Senhor, ele diz assim, através de Salomão: há um tempo determinado para as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Há o tempo para o propósito debaixo do sol. Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não deixe de crer no amor de Deus por causa da dor que você está sentindo, talvez aí. Não deixe de crer que Deus te ama por causa das tribulações. Talvez sejam as tribulações uma prova de que Deus te ama e quer você com caráter aprovado. As dores nos transformam, irmãos. Não conheço ninguém que tenha passado um momento de dor na presença de Deus e que permaneceu do mesmo jeito. A dor é serva do Senhor. Desfrute. Deixa Deus te conduzir. Amém? Romanos diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação? A angústia? Paulo diz: estou certo que nem a morte, nem a vida, nada nos separará desse amor. Então, Deus nos ama, porém, o propósito dele vai se cumprir na nossa vida, porque é ele que vai permanecer de pé. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Abre o seu coração para a obra de Deus na sua vida. Não endurece o coração, não. Talvez você está tão preocupado, pensando, acabou isso, acabou aquilo, morreu aquilo outro. Você não está vendo solução, você não está vendo saída. Mas Deus tem a visão diferente da sua. A sua visão é pequena, é limitada, é terrena. Deus está acima de nós. Ele tem outra visão das coisas. E além de uma visão, Ele tem um propósito. E quando chegar o tempo do propósito se cumprir, o ciclo muda. O ciclo muda, a situação muda. Mas aí outro ciclo começa. Porque Deus nos ama. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não é irresponsável, o Senhor não é insensato. Deus, o Senhor tem plano, o Senhor tem um caminho e o Senhor tem um propósito. E o seu propósito, Pai, é firme. Ó Deus, o seu propósito não muda nada. Em nada o seu propósito é mudado, ó Pai.
Ó Deus amado, o seu propósito está no topo, Senhor amado. Ó Deus querido, e nós queremos então nos alegrar, Pai. Pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê condição de nos alegrar, ó Deus amado, no caminho que o Senhor nos propõe. Ó Deus, para que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida. Ó Deus, para que nós não nos achemos, ó Deus, resistentes. Ó Deus amado, brigando muitas vezes com o Senhor. Muitas vezes falando, Deus, sem freio. Ó Deus amado, deixando sair da nossa boca tanta coisa que não devíamos. Ó Deus, então acalentamos tantos pensamentos incorretos. Ó Deus, por causa da dor e pela falta de entendimento, Pai, de que o Senhor tem o governo nas suas mãos de todas as coisas, e que o Senhor é um Deus de propósito, e que o seu propósito é firme. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos a achar o caminho do contentamento, Deus, independente das circunstâncias, como o apóstolo Paulo aprendeu, e ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a estar na abundância, mas eu aprendi a estar na escassez. Eu aprendi, Senhor, é um aprendizado. Então, que nós, o seu povo, esse que me ouve, que nós possamos aprender, Pai, a estar, ó Deus, contente com as tribulações, com as adversidades, ó Deus, sempre focados, ó Pai, que em tudo o Senhor tem um propósito, e tudo vai cooperar para o nosso bem, se é o Senhor que está no barco da nossa vida, Pai. Nos abençoa dessa forma. E, Senhor, eu oro para que o tempo do propósito se cumpra. Ó Deus, e que chegando esse tempo, o milagre aconteça. Ó Deus, que o milagre aconteça na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Ó Deus amado, que ela seja transformada em um testemunho poderoso. Ó Deus amado, que fique notório, conhecido, ó Deus. Ó Pai amado, aonde for contado os testemunhos daquilo que o Senhor fez, ó Pai. Ó Deus, de como o nome do Senhor, ó Pai amado, foi engrandecido nessa ou naquela situação. O desejo do nosso coração, Pai, é o mesmo, ó Deus, que está escrito em João. Para a glória do Senhor, para a glória de Jesus, cumpra em nós os seus desígnios, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e te encha de alegria e força. Deus te abençoe.